Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou mostrar para vocês o último vídeo da série sobre Bootstrap Table integrando com AngularJS. Para esse vídeo eu vou mostrar as duas últimas funcionalidades que eu acredito que sejam as funcionalidades principais. A primeira delas é o Formatter, que permite você formatar as células da grid. Incluir também uma linha de rodapé para colocar alguns totalizadores que você queira. E a outra funcionalidade é a edição da grid e a validação. Então vamos começar aqui pela funcionalidade de Formatter, né? Em primeiro lugar aqui eu vou entrar no meu HTML. O meu HTML não tem diferença com relação aos outros vídeos da série que eu apresentei para vocês, né? Então basicamente o que você vai ter que ter uma table e você vai chamar, principalmente aqui o que importa é essa diretiva aqui, bs-table-control, para que a grid Bootstrap Table seja renderizada em tela. Já do lado do meu JavaScript, eu tenho aqui o meu esqueleto, né, em AngularJS. O que eu vou fazer é criar um controlador aqui. Eu já havia previamente criado esse controlador. Ele contém todas as funcionalidades dos vídeos anteriores, mais a funcionalidade de formatação das células. Então eu estou copiando aqui o meu controlador. Pronto, vou colar aqui no meu app.js. Então aqui eu tenho um código do meu controlador, né, como eu disse, com todas as funcionalidades anteriores que eu já havia apresentado. Com relação ao Formatter, o que eu vou mostrar para vocês, né, que eu vou apresentar, vai ser a propriedade showFooter, desculpa, a propriedade FooterFormatter e a propriedade Formatter. Então, em primeiro lugar, se eu quiser, por exemplo, apresentar um rodapé na minha grid, como eu mostro para vocês aqui no exemplo, esse rodapé aqui, que vai ser visível em qualquer página que eu clique, por exemplo, que eu clicar na página 1 ou página 2, independente disso, ele vai me mostrar aqui o meu rodapé. O que eu vou ter que fazer é incluir uma propriedade aqui na minha variável Bootstrap Table. Aqui eu tenho a minha variável Bootstrap Table Options, né, onde eu vou incluir todas as parametrizações lá da grid. E o que eu vou fazer aqui é incluir essa propriedade aqui, onde que está marcado aqui. Então shootFooter, true, se eu quiser apresentar o meu rodapé. Caso contrário, se eu não quiser apresentar o rodapé, eu coloco false, ou simplesmente não coloco essa propriedade aqui dentro da minha configuração da grid. Pois bem, com a possibilidade então de apresentar e ativar a apresentação do rodapé, eu vou ter que incluir alguma informação no rodapé. O que eu propus aqui nesse exemplo é totalizar as idades, né? Então pegar a coluna que eu tenho, coluna de idade, e criar um total das idades de todos os contatos que eu tenho na minha grid. Então para isso eu venho aqui na minha definição de coluna, venho aqui na minha área de idade, né? no meu campo de idade, onde eu tenho aqui o que eu já havia explicado, fio de idade, title, sortable, etc. O que vai na verdade me chamar a atenção aqui é esse aqui, ó, FooterFormatter, essa propriedade, soma. Então o que ele vai fazer? A hora que eu for renderizar lá a minha grid, ele vai me chamar essa função soma aqui. Se eu vier aqui na definição da função soma, ele recebe uma propriedade chamada data, que é o valor da idade, né, de cada linha. O que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma interação each, e vou criando subtotais aqui até que o meu total geral ele tenha todas as idades somadas. E aí vai me dar esse comportamento aqui. Tem aqui minha coluna idade, ele vai me somar aqui o 40
o 5, o 41 e vai me dar essa soma aqui no final. Eu posso utilizar essas funções de rodapé para outras coisas, total, de repente, de salarial das pessoas e por aí vai. Essa é a questão do rodapé. Agora eu vou explicar para vocês como eu formato as colunas. Por exemplo, aqui ó, eu estou colocando um ícone, né, tanto aqui na coluna idade como na coluna e-mail. Eu estou colocando uns ícones aqui na frente do meu dado propriamente dito. Como que eu faço isso? Então eu vou usar a propriedade formatter. Então vem aqui primeiro na minha definição de campo idade, né? Vou continuar aqui nele. E eu vou incluir essa propriedade formatter. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou chamar um método que eu vou definir aqui. O método pode ter qualquer nome. Eu simplesmente coloco o nome do método aqui. Então o método chamado aqui é formatação idade. E ele vai me chamar esse método aqui que eu já com a minha definição aqui, ó, formatação idade. Automaticamente ele vai me trazer três parâmetros aqui, que é o valor da coluna, a linha inteira e o índice. Aqui no caso da idade, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo um ícone com sinal de positivo e negativo. Polegar para baixo, polegar para cima, né? Ícone ok, ícone não ok. E quando o valor da minha idade for maior que 30, eu vou colocar não ok. Eu vou apresentar o ícone não ok. Quando for menor ou igual a 30, eu vou apresentar o ícone ok. Que no caso aqui, se eu ver no exemplo, o não ok, ó, 40 maior que 30, menor que 30, que é o valor 5, eu coloco o sinalzinho aqui de ok. E eu vou fazer a mesma coisa para o e-mail, só que para o e-mail eu vou colocar um ícone de um formato de uma carta. Então, eu tenho aqui a minha definição da coluna de e-mail, né, o field, o title, sortable. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou chamar a propriedade formatter, dois pontos, e vou chamar o método que eu defini aqui. O nome do método para mim aqui é formatação e-mail. Então aqui eu tenho a definição do método formatação e-mail, né? Ele também vai me permitir usar os mesmos parâmetros, né, que é o value, o row e o index. E aqui no caso eu vou exibir um ícone de envelope. Então aqui no meu return da função, eu vou chamar aqui a tag i, né, e vou incluir o ícone e vou concatenar o ícone com o valor que eu tenho da minha célula. E aí eu vou ter esse formato de exibição aqui, né, com a cartinha aqui, né, o ícone de cartinha e o e-mail. Bom, com relação à funcionalidade de formatação é isso. Então, recapitulando, eu posso formatar e incluir um rodapé e formatar e criar totalizadores aqui para minhas colunas, ou totalizador, ou de repente calcular a média de todos os valores de uma determinada coluna, etc. E a formatação de célula, que eu posso colocar ícone, mas eu posso também fazer outras adaptações aí que eu queira fazer. O próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês é o exemplo de edição de grid e da validação dos dados da grid. Então eu vou do lado aqui do HTML, eu vou abrir o HTML. Eu tenho alguns pré-requisitos aqui que eu tenho que seguir aqui no caso da edição. Então eu vou abrir aqui o meu grid 13 aqui. Então aqui do lado do meu HTML da minha tabela eu também não tenho surpresa nenhuma. Agora já do lado do meu index, eu vou ter que incluir algumas dependências lá e algumas bibliotecas. Então no meu index.html eu vou ter que incluir, como eu havia dito para vocês, o Bootstrap Table trabalha com extensões, né? Então eu vou ter que incluir essas duas extensões aqui que eu estou marcando, que é a Bootstrap Table e a Bootstrap Table Editable. Então as duas são as duas extensões que eu tenho que adicionar. E vou adicionar também uma biblioteca CSS que eu vou mostrar para vocês aí depois no exemplo
direto no browser, o que ela representa aqui, qual o comportamento que eu tenho quando eu incluo essa bootstrap editable.css, tá? Agora eu venho aqui pro meu appjs, eu vou apagar aqui o meu controlador que eu havia criado e vou adicionar o meu controlador onde eu mostro a edição de colunas. Aqui no meu cabeçalho do meu controlador, então eu mostro aqui, né, recapitulando quais são os pré-requisitos, né, então incluir aqui essa extensão é Bootstrap Table Editable, essa outra extensão aqui Bootstrap Editable e o CSS Bootstrap Editable, tá? Ok, incluído aqui os pré-requisitos, como que eu chamo a função de edição? Eu tenho uma propriedade dentro da minha grid chamada Editable, tá? Então eu tenho a minha propriedade chamada Editable, onde eu posso colocar uma série de configurações para essa propriedade. Tem uma outra propriedade chamada Editable Empty Text. Para que serve? Se, por exemplo, eu editar uma informação de uma célula e deixar em branco, automaticamente essa propriedade aqui vai definir um valor default para ser colocado na célula. E uma outra propriedade chamada Validate. Então vamos em primeiro lugar aqui ver como é que funciona essa propriedade Editable Empty Text. Então essa propriedade ela vem dentro aqui das minhas definições da grid. Se eu ver um pouquinho aqui mais para baixo, ela está aqui, Editable Empty Text, e aqui no caso eu vou colocar vazio, né, o texto vazio, e como é que funciona, né, eu venho aqui no meu exemplo, então eu vou editar aqui, né, qualquer um que editar na verdade, ele vai manter aquele propriedade do empty lá. Então se eu vier aqui, por exemplo, clicar aqui no nome e apagar todas as informações, aqui não, que aqui ele tem validação. Deixa eu pegar um outro campo que não tem validação para mostrar o comportamento para vocês. Esse aqui campo não tem validação, se eu vier aqui dar um ok, ó, automaticamente ele colocou o texto vazio aqui. Então a propriedade Editable Empty Text funciona dessa forma. Já a propriedade Editable, eu vou incluir ela em todas as colunas que eu quero editar os dados. Então no meu exemplo aqui eu estou editando a coluna nome, sobrenome e a coluna, deixa eu só recapitular aqui, a coluna cidade. Então vamos ver aqui primeiro aqui na coluna nome. Então aqui eu tenho a definição da minha coluna nome. E o que eu vou colocar? Vou colocar essa propriedade aqui chamada Editable. E dentro das configurações da Editable, eu vou colocar aqui o type dela. Então, por exemplo, eu posso ter dentro do Editable, eu posso ter os seguintes tipos. Posso ter, por exemplo, texto, text area, number, select, que seria o combo, e o number, que seria o numérico. Aqui no caso do nome, eu vou colocar o type text. Quando eu coloco o type text, o que ele vai fazer aqui? Ele vai, se eu ver aqui no exemplo, a hora que eu clicar aqui no nome aqui, na minha célula, ele vai mostrar um campo texto, onde eu vou colocar a informação que eu quero, tá? Se, por exemplo, aqui eu colocasse text area, que é um outro tipo que eu tenho, e clicar em salvar, ele vai mostrar um text area, que ele vai renderizar na tela, na verdade, um text area para eu possa editar os dados. Então aqueles tipos, na verdade, estão relacionados a como que eu vou renderizar a informação na minha tela. Se, por exemplo, eu vier, não sei se vai funcionar aqui, vamos colocar um number. Não, number ele não vai funcionar porque eu já tenho, acho que um texto aqui adicionado. Deixa eu só atualizar de novo.
Funcionou. Então ele só vai permitir eu colocar números aqui. Tá? Ele já automaticamente valida o campo, permitindo colocar uma máscara que só me permite incluir valores numéricos. Então vou voltar aqui o que era antes, era o text. Então ok. O próximo campo que eu permito editar aqui na minha grid, que eu permiti editar, é o sobrenome. Então aqui é a mesma coisa, eu vou colocar a propriedade de table e o type dele text. Então se eu ver aqui no meu exemplo, coluna sobrenome, ele vai me mostrar aqui o input e eu posso fazer a edição. E o outro campo que eu tenho é o campo cidade. Tem a definição de cidade aqui, onde eu vou colocar o editable, type, aqui no caso eu coloquei text area. E aqui eu estou incluindo uma nova configuração que é o chamado mode. O que essa mode aqui vai me permitir? Eu posso ou renderizar meus inputs lá de edição fora da grid ou dentro da grid. Então aqui no caso da cidade, eu estou usando o mode inline, que vai me permitir esse comportamento aqui. Ó. Ele vai me renderizar o meu text area dentro da linha da minha grid, não mais fora. Como por exemplo aqui no caso do sobrenome, que eu tenho ele renderizado fora da minha grid. Então são os dois modos de renderizar meu componente na tela. E por último eu vou mostrar a validação. Eu posso incluir validações para cada coluna que eu queira. E como eu faço essa validação? Dentro mesmo aqui do meu editable, eu estou validando aqui só a coluna nome, tá? Só para servir como exemplo aqui. Então, eu tenho a propriedade de table, e dentro da propriedade de table eu vou chamar a minha outra propriedade chamada validate, que vai receber uma função, e dentro dessa função eu vou ter o valor, que é o valor da minha célula, tá? Então, dentro do validate, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo duas verificações. A primeira, se existe valor. Se não existe valor no campo, eu vou retornar campo obrigatório. Então, a primeira validação significa que a minha informação dessa coluna ela tem que ser preenchida. A segunda validação que eu vou fazer, utilizando uma expressão regular, ela vai exigir que o meu nome comece com a letra M maiúsculo. Tá? Que é o que essa expressão regular aqui permite fazer. Eu vou chamar o método test da expressão regular. Se ela for negativa, ou seja, não começar com M, começar com qualquer outra letra ou número que não seja o M maiúsculo, vai me retornar essa mensagem aqui. Caso contrário, se eu já tiver o dado na minha coluna e ela começar com M, ela vai validar a informação e aí eu posso seguir para frente, de repente salvar o valor dessa coluna no banco de dados, etc. Então, o comportamento do validate aqui, mostrando para vocês aqui no meu exemplo. Se eu, por exemplo, clicar aqui no meu nome, né? Deixa eu só fazer um refresh aqui de novo, que ele está pegando ainda a informação do number. Né? Ok. Se eu apagar tudo isso daqui e clicar em salvar, ele vai startar a primeira validação lá, que é do campo obrigatório. Se eu colocar qualquer nome que não comece com M, aqui no caso começando com S, e clicar em OK, ele vai me trazer a segunda validação, que é não me preciso começar com a letra M maiúscula. Mas colocar o M aqui, por exemplo, esse nome, e der OK, automaticamente ele vai salvar e aceitar a informação. Então, recapitulando, essa funcionalidade aqui de edição ela é bem importante, ela tem praticamente todas as grids aí. No caso aqui do Bootstrap Table, vai me permitir fazer tanto a edição como a validação dos dados para em seguida, de repente, salvar isso em banco de dados. Bom, pessoal, é isso. O que eu tinha de Bootstrap Table para mostrar para vocês. A série de Bootstrap Table chegou ao final. Eu espero que vocês tenham gostado da série. Se gostaram, por favor, compartilhem, deem seu like e se inscrevam no canal. A opinião de vocês é muito importante para manter o canal, para manter a qualidade. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou críticas, por favor,
Deixe seus comentários no vídeo, ou mandem e-mail se quiser. Um outro ponto importante, o próximo vídeo que eu vou começar a apresentar para vocês é uma nova série do último componente que eu recomendo, que é o componente chamado JS Grid. Pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.